Vejamos o exemplo de registro de uma componente não letiva. Para entrarmos no módulo de sumários, apresentamos o cartão, caso exista leitor no terminal onde pretendemos efetuar o registro, ou digitamos o número de utilizador e código de acesso. No exemplo F147 e o respectivo código de acesso. Na janela, ou melhor, no menu principal dos sumários, vamos ver o horário do docente, F147, e podemos então ver que para o terceiro tempo, das 10h20 às 11h05, dia 7 de nove de 2010, temos uma atividade não letiva para o DT nono A. Isto, no fundo, corresponde no horário do docente ou ano 0, turma 0, atividade ou disciplina, neste caso atividade, DT nono A. Vamos, para efetuar o registro, vamos utilizar um modo de registro com tolerância. Isto significa que o registro deste tempo, ou seja, do terceiro tempo, terá que ser obrigatoriamente efetuado pelo docente até à hora limite da tolerância, definida como tolerância. Estamos a falar, obviamente, de 15 minutos, ou seja, 10h35. Sendo feito o registro dentro do período da tolerância, é apresentada, ou é possível, ou melhor, a atividade, é feita a abertura da atividade, podendo registar, obviamente, o que foi desenvolvido ou o que vai ser desenvolvido. Podemos ver aqui também que, relativamente ao ano, à turma, não há qualquer ligação à aplicação JPM Alunos, isto porque o ano é zero, ou seja, significa que estamos perante uma atividade não letiva, não é? Como já falámos, e no que toca ao número de lição, o número de lição está em branco, ou seja, não há lugar à numeração desta atividade. Bom, se porventura quisermos, podemos registar de imediato as atividades, ou então podemos gravar e sair, validando assim o nosso registro, a nossa presença, dentro do tempo letivo. Neste caso, 10h20, 11h05. Podemos entrar e sair as vezes que quisermos. Isto porque já validámos o nosso registro dentro do período de tolerância. Vamos então colocar aqui, por exemplo, reunião com os docentes do nono A. Gravar e sair. Bom, e neste momento encontra-se registada, como podemos verificar no consultar, a nossa atividade não letiva para o DT nono A ao terceiro tempo do dia 7 de nove de 2010, 10h20, 11h05, pelo docente F147. Podemos, sempre que necessário, efetuar a pesquisa por ano, por turma, por disciplina, atividade, por docente, entre datas e com a ordenação que nos for mais favorável para a consulta. Em relação ao registro de uma componente não letiva que permite a substituição, podemos ver aqui, a título de exemplo, no horário do docente, para o primeiro tempo do dia 7 de nove de 2010, 8h30, 9h15, um CNLE. Ou seja, no horário do docente, para este tempo, temos o registro ano 0, turma 0, disciplina atividade CNLE. Bom, isto permite, ou é, digamos que neste tempo, dada a possibilidade ao docente de fazer substituições. Estas substituições, tendo em conta que não são preparadas atempadamente ou atempadamente preparadas, são obviamente substituições para ocupação com atividades educativas, de forma a que possamos ocupar um determinado ano, turma ou disciplina pelo facto de ter havido a falta de um momento ou no momento de um ou mais docentes. O registro desta atividade em relação a uma atividade não letiva, como vimos anteriormente, podemos, a título de exemplo, fazer este registro, ou seja,
seja, vamos fazer o registro desta atividade não letiva CNLE de substituição pelo modo de registro com tolerância, ou seja, registro sumário com definição de tolerâncias. Neste caso, teríamos o quarto de hora, 15 minutos, 8h45, a hora limite para a tolerância. Vamos registar. A diferença que temos no registro de uma atividade não letiva cuja disciplina ou atividade é igual a CNLE, que ao efetuar o registro vão ser apresentados, ou vai ser apresentada uma listagem de todos os docentes para o tempo, na mesma data e mesmo tempo, que não tenham registado sumário ou que já tenham falta marcada, dando a possibilidade ao docente, que tem o CNLE no horário, de selecionar a atividade ou as atividades dos docentes para poder substituir. Bom, é claro que se estamos ainda dentro do período de tolerância e se porventura ainda poderá dar ou haver a possibilidade de algum destes docentes poder efetuar o seu registro, até porque ainda está dentro também da sua tolerância, podemos neste momento gravar e sair, não é? E aguardar que seja ou que se ultrapasse a hora da tolerância, seja neste caso 8h45, para que depois possamos voltar a fazer o registro e aí sim ter a listagem atualizada, tendo em conta que à partida, depois da hora da tolerância, qualquer docente que venha a efetuar o registro leva automaticamente falta, se não é que não a teve já ou não a tem já registada. E desta forma aí é mais seguro efetuarmos uma substituição. A título de exemplo e em termos de organização, nós podíamos dizer então que todos os docentes que tenham registado no seu horário ano 0, turma 0, disciplina ou atividade igual a CNLE, deverão fazer o seu registro dentro da tolerância. Caso tenham alguma atividade, vamos imaginar que tipo apoio à biblioteca, caso tenham alguma atividade já definida, poderão de imediato registar essa atividade, não é? Caso não tenham essa atividade ainda definida, poderão aguardar porque já têm validado o seu registro dentro da tolerância, e quando tiverem informação de que devem substituir o docente, determinado docente ou docentes, vão então no registar, selecionar o registro desse docente para que esse docente obviamente seja substituído. Desta forma, pronto, automaticamente nós estamos a fazer o registro de uma atividade não letiva de substituição, seja com ocupação de atividades educativas. Vamos então selecionar aqui, por exemplo, este registro deste docente F120, vamos efetuar o substituir, automaticamente é feita a abertura do registro do docente. Podemos verificar também que a identificação, há aqui a identificação do docente que está a substituir, o tempo, a data, a hora, o ano e a turma. Não são apresentados alunos porque para este ano, turma e disciplina, não há alunos matriculados no programa de alunos, ou seja, a articulação é sempre feita desde que existam alunos matriculados. Caso contrário, não é apresentada a lista. Bom, mas para todos os efeitos, se fossem apresentados os alunos, ou se fossem listados os alunos, seria listado o número do aluno na turma, o nome, e era dada a possibilidade de marcação, ou seja, da chamada e da marcação de faltas. Aqui nas atividades, podemos colocar, por exemplo, atividades de leitura, por exemplo, ou de informática, ou digamos que atividades que tenham sido desenvolvidas neste tempo, para a ocupação deste ano de turma e disciplina. Fazíamos gravar e sair. Se formos a consultar, aqui há uma diferença em relação ao registro anterior. Podemos encontrar a falta do docente que foi substituído, F120. Vamos encontrar o registro das atividades para o ano 90, décimo CSH, isto A, substituição, ou seja, o F147 para este ano, turma e disciplina, a este tempo, fez atividades de leitura, e no CNLE, ou na atividade não letiva do docente F147, é automaticamente colocada a indicação de aula de substituição do docente F120 na atividade letiva do ano 90 ou do 90 décimo CSH. Bom, isto significa que para
todas as substituições que sejam feitas, é automaticamente marcada a falta do docente substituído, são marcadas ou são registadas as atividades desenvolvidas pelo docente que foi, no fundo, registar essa atividade, e no CNLE desse docente são preenchidas ou são apresentadas tantas linhas com a informação da aula de substituição do docente F120, do docente F11, do docente F9, quantas as substituições que forem assinaladas com visto na parte do registro do CNLE. Desta forma, temos então o registro completo de uma atividade não letiva de substituição. O registro de atividades não letivas, utilizando o modo de permitir adicionar, é similar ao registro de atividades utilizando as tolerâncias. A diferença está na apresentação, digamos que da janela, digamos assim, para registro dessa mesma atividade, ou das atividades do dia ou dias, dependendo obviamente também do número de dias que temos indicados no permitir adicionar. E é claro que a limitação temporal é totalmente diferente, ou seja, enquanto que nas tolerâncias nós estamos limitados obviamente à hora limite de tolerância, definida como tolerância, no permitir adicionar estamos a falar no dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do que estiver indicado na parte de permitir adicionar. Vamos exemplificar então com o registro das atividades através do método ou do modo de permitir adicionar. São indicadas para o docente, neste caso o F147, que vamos utilizar como exemplo, a ver das atividades que já estão registadas, ou seja, no fundo são atividades que nós já registamos e que são aqui automaticamente indicadas, e são indicadas as restantes atividades para os tempos para os quais a hora já está ultrapassada, para que o docente, desde que não tenha falta, possa efetuar o registro das suas atividades. Se selecionarmos aqui o terceiro tempo, adicionar, podemos ver então que encontramos aqui a atividade já registada e que agora poderíamos corrigir, acrescentar, ou seja, no fundo, introduzir aqui nas atividades desenvolvidas aquilo que quisermos introduzir, não é? Para atualizarmos esse registro. Isto, no fundo, vai permitir, até o período temporal definido, o primeiro adicionar, entrar e sair as vezes que quiserem nestas atividades. Em relação à atividade não letiva de substituição, que também já foi registado e que agora, através do método ou do modo de permitir adicionar, podemos também ver o que é que temos, ou seja, automaticamente entramos no registro da atividade do ano, da turma e da disciplina que foi, neste caso, substituído. Não vai ser possível, a partir do primeiro registro, voltar novamente à lista ou ao quadro onde são listados os docentes para podermos colocar o visto e adicionarmos, ou seja, isto só é apresentado a primeira vez, ou seja, quando introduzimos 1, 2 ou 3 docentes, a partir daí a seleção é automática, ou seja, entramos automaticamente nos registros. Aqui poderíamos também alterar as atividades já desenvolvidas, alterar faltas se fosse o caso e gravar e sair. Pronto. E desta forma estávamos a utilizar o modo de permitir adicionar para o registro de atividades não letivas e também atividades não letivas com a componente de substituição, ou seja, onde o ano, turma 0 e a disciplina ou atividade igual a CNLE. A diferença, de facto, é na disciplina ou atividade, ou seja, em que se tivermos o CNLE, é apresentada a possibilidade ao docente de fazer ou de registar substituições. Se voltarmos novamente à consulta, podemos ver que as alterações são aqui automaticamente introduzidas e podemos depois fazer a pesquisa da mesma forma que o fazíamos na parte do registro de sumários com tolerância. São similares os processos, apenas a questão temporal, ou seja, do período de tempo em que nos é possível efetuar o registro.